Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Star Wars está de volta aqui, porque agora vamos falar mais sobre outros filmes da saga, velho. Se você não viu a primeira parte, clica aqui no bagulhinho, assiste e depois volta pra esse. Mas se você já assistiu, então relaxa aí, usa toda a sua força pra clicar no like aqui embaixo no vídeo e bora continuar a saga Star Wars aqui no Piuí. Luke, eu sou seu like. Se você fala pra todo mundo que é fã de Star Wars, eu vou te falar, você não é não. Pra ser fã de Star Wars, você tem que ter esses bonecos da Toys for Fun. Nossa, que sacada genial, cara! O miserável é um gênio! E na Toys for Fun você encontra a maior variedade de colecionáveis de Star Wars do Brasil, quiçá da galáxia. Tem desde modelos mais realistas como esse Darth Vader maravilhoso, até os nossos queridos e amados Funkos. Todo mundo quer ter 1000 Funkos na estante. A Toys for Fun tem 1000 Funkos pra vender. E sabe por quê, velho? Porque ela é distribuidora oficial da Funko no Brasil. Isso garante que ela tem os melhores modelos, os melhores preços, lançamentos. Cara, tá tudo lá. Cara, tem Funko de todos os filmes, inclusive de filmes que ainda não lançaram. Tem filme que vai lançar em 2023 e já tá o Funko na Toys for Fun. Eu quero prova. Eu quero prova! Acesse o link da descrição. boy. E quer mais motivos ainda pra comprar lá? Cara, 12 vezes sem juros. Frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$300. O cupom de desconto T4FPUI que te dá 10% de desconto na loja inteira. Então corre aqui no link que tá na descrição e aproveita, porque, cara, Star Wars na Toys for Fun está uma maravilha. Relembrando rapidamente, no primeiro vídeo dessa saga a gente falou sobre a trilogia prequel que foi lançada entre 1999 e 2005 e que mostrou a transformação do Anakin Skywalker em Darth Vader. Lá a gente também falou um pouco sobre a queda da República que se tornou o Império e que então passou a ser comandada pelo ex-chanceler Palpatine, o Darth Sidious. So this is how liberty dies. With thunderous applause. E é importante falar que depois de A Vingança do Sith, Star Wars ficou meio que num hiato. Eles estavam rolando aquela série Clone Wars e tal, só que planos para novos filmes não tinha. Então o que aconteceu? Cara, Star Wars foi vendido pra Disney. O George Lucas pegou e vendeu tudo. A gente vai abordar isso melhor nos próximos vídeos, mas o que você tem que entender é que, cara, o filme que a gente vai falar agora, o Han Solo, ele foi encabeçado completamente pela Disney. George Lucas não tem nada a ver com isso aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, seguindo a ordem cronológica dos filmes, nós temos Han Solo, uma história Star Wars, lançado em 2018, dirigido por Ron Howard. Esse filme aqui acompanha o jovem Han, um garoto que desde os 10 anos trabalha como contrabandista lá em Corélia para sobreviver. E o Han Solo se mete em várias empreitadas maravilhosas. Em uma delas ele tá junto com a namoradinha dele e eles querem roubar a Coaxium, que é tipo um combustível ultra raro e ultra caro. É mais caro que gasolina no Brasil. Aditivada ou comum? Mais cara que aquela Podium. Caraca! É muito dinheiro. E o plano deles é o seguinte, pegar esse combustível ultra caro, subornar os imperiais e sair vazado desse planeta. Só que dá tudo errado, velho, porque na hora que eles estão passando lá naquela fila do aeroporto, o que acontece? O Han Solo se perde, vai parar no meio dos imperiais e a Kira é capturada. E o que acontece? Cara, o Han Solo começa a trabalhar como piloto dos imperiais. I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy. Velho, a cena que eles estão recrutando o Han Solo é de uma tristeza que me dá tão grande, porque assim, a gente sempre soube que o nome dele era Han Solo, mas nunca explicou muito bem por que era Solo e tal. E ninguém nunca quis saber por que era Solo. Nunca ninguém perguntou. Eu não quero! E daí, na hora que ele vai lá fazer o cadastramento dele, pedem, qual que é o teu nome? Daí ele fala, Han. E daí ele fala, Han do quê? Dele, não, só Han. Dele, você tá sozinho? Tô. Han Solo. Solo. É muito ruim, cara, e é uma característica marcante desse filme, que é responder perguntas que ninguém nunca fez. Esse filme aqui, tudo ele tenta dar uma resposta. Se o Han Solo peidou no episódio 4, por que ele peidou? Tinha comido feijão. 3 anos depois, o Han tenta escapar de uma situação que ele tá vivendo e ele é jogado numa jaula com um monstro que vai matar ele. E quem é esse monstro, Léo? Chewbacca!
É assim que a gente conhece o Chewbacca, velho, o personagem tão importante dessa saga. E daí o que acontece? Eles estão lá no meio daquela jaula e o bicho tá feroz, ele vai matar o Han Solo. Só que, cara, o Han Solo é tão malandrovski, ele começa no ziriguido aqui e consegue, velho, fazer amizade com esse brother. E de quebra, ele ainda consegue ser resgatado por um tal de Tobias Beckett, que vai recrutar esses dois pra fazer uma missão. Em troca desse resgate e da liberdade do Chewbacca e do Han Solo, o Tobias, ele precisa de uma ajuda desses dois. É o seguinte, ele tem que fazer um roubo de uma grande carga de coaxium para levar até um chefão do crime chamado Dryden Voss. E aí os caras vão até esse crime, dá tudo errado. E morreu uma galera nessa missão, né? Morreu a mulher do Tobias, morreu um alienígena whatever que tava lá pra ser divertidinho, mas é uma bosta. E esse filme aqui, cara, aqui tu percebe que ele quer fazer tipo um bang bang. Então esse negócio de roubo a trem, ele tem nesse filme aqui, entendeu? Só que ele faz de uma maneira ruim. E eles voltam com o rabinho entre as pernas lá na salinha do Dryden Voss e falam assim, pô, não deu certo, sabe como é que é? Foi difícil. Tá difícil, viu? E aí depois que tudo isso acontece, o Dryden Voss dá uma segunda chance ao Tobias Beckett. Ele fala assim, ó, vai lá então, rouba isso aqui e volta que vai dar tudo certo. Mas dessa vez, nesse roubo, tu vai ter que levar a minha tenente contigo. E quem é essa tenente? É a Qi'ra, que virou tenente dessa organização criminal chamada Crimson Dawn. Olha só. Em 3 anos, ela saiu de Corélia e virou tenente da organização Crimson Dawn. Ela é boa. Caraca, hein? Sou foda. Junto eles vão até o Lando Calrissian, que é um cara que era pra ter uma nave muito boa e que era pra ser um bom piloto. E chegando no lugar onde ele tá jogando Sabacc, que é tipo um Yu-Gi-Oh! De Star Wars. Ele tá jogando as cartinhas lá, o Han Solo fala, eu sou bom, eu vou ganhar dele. Porque ele quer pegar a nave, óbvio. Vai chegar no jogo, o que acontece? Perde. O Lando tava roubando, tá? É importante falar isso, mas ele perde. E, cara, vai dar tudo errado, só que o Lando, ele fala assim, meu, eu me interessei pelo dinheiro que vocês vão roubar, então eu vou junto com vocês. E é nesse momento que a gente conhece a lendária Millennium Falcon. E assim, todo filme de Star Wars, eles têm que meter um androide no meio. É assim, não tem como fazer um filme sem ter um androide. Aí aqui tem a androide L3, que é a androide que acompanha o Lando. Ela é robonista. É, ela é robonista, ela defende os direitos dos robôs e tal, muito doido. Daí eles entram numa missão, o Lando se fere e essa androide morre. Mas, como esse filme aqui precisa dar respostas pra tudo, a androide não pode simplesmente morrer. Ela se torna o sistema da Millennium Falcon, ela é integrada à Millennium Falcon e é por isso que a gente vai ver nos próximos filmes, ou se você assistir aí, você vai ver que tem várias referências a Millennium Falcon ter vontade própria. E aí aqui eles explicam isso, tipo, ela era só uma lata velha nos outros filmes, mas aqui eles dão uma explicação do porquê que algumas coisas acontecem. Muito ruim. E o Léo falou que tem vários androides em Star Wars, mas pelo menos nesse histórico de androides, eles eram bacanas. Eles eram divertidos, mas essa L3 aqui, velho, é um saco. Ela é chata pra caralho. E se tu pensar que ela ainda é o core da Millennium Falcon, piora tudo. Dá vontade de quebrar a Millennium Falcon agora. No próximo filme, explode a Millennium Falcon. Por que tanta violência, rapaz? Eles conseguiram roubar o coaxium e estão fugindo, mas para conseguir sair daquele lugar, eles têm que passar por um tal de Castle Run. E é um lugar muito difícil porque ele é cheio de turbulência, um monte de coisa da galáxia e tal. Só que, cara, o Han Solo, ele é um belo piloto, então ele dá um jeito de sair de lá. E, cara, em Star Wars tinha essa lenda do Han Solo ter percorrido esse Castle Run em 12 parsecs. Era a frase memorável que definia o personagem. It's a ship that made the Kessel Run in less than 12 parsecs. E aqui eles mostram como é que foi esse Castle Run. Mas que coisa chata, velho. Eu imaginava que era uma coisa épica, uma corrida quase desafio em Tóquio. Mas não, velho, é chato. A nave fica presa pelo bichinho puxando ela, daí eles pegam e injetam uma gotinha no motor. Daí, cara, uma coisa muito chata. Chato pra cá! E uma parada que me incomoda demais em Han Solo é que parece que o Han, ele viveu uma semana de vida intensamente e depois ele passou 10 anos na inércia. Porque tudo que aconteceu, tudo que a gente vai ver nos próximos filmes está aqui. Tipo, cara, absolutamente tudo. E eu não entendo por que isso. Por que ele tem que viver tantas emoções em tão pouco tempo? Mas parece o Big Brother. E depois de muita confusão, o Han e seu grupinho conseguem escapar, chegam no planeta com o coaxium, eles vão colocar lá pra resfriar a parada, e olha o que acontece, velho, aparece um grupo de mercenários muito loucos que querem roubar essa parada. Só que, na verdade, esse grupo é o início da resistência. Eles não são bad guys, eles são os mocinhos que querem lutar contra o Império, entendeu? E daí, velho, o Han Solo,
Ele nunca teve coração, mas aqui ele mostrou que ele tinha um coração. Ele falou, velho, eu vou dar esse combustível pra eles pra alimentar os rebeldes. E daí ele faz uma maracutaia, consegue entregar uma versão falsa do Coaxium pro Dryden Voss, enquanto ele vai pegar a coisa real e que vale muito dinheiro pros rebeldes. Só que o Dryden Voss é esperto, ele tava com um pacto ali com o Tobias Beckett, aí rola um monte de traição, um cara trai o outro, uma treta gigantesca. O Dryden Voss termina morto, o Tobias Beckett escapa e a Kira fala pro Han Solo assim, meu, vai atrás do Tobias Beckett, eu já tô indo, daqui 1 minuto eu tô saindo. E aí quando o Han Solo vaza, a Kira entra em contato com ninguém menos do que o líder da Crimson Dawn, que é quem? Darth Maul. Que agora é só Maul. One man couldn't have done this alone. I wasn't there. Cara, pra quem não viu Clone Wars ou não leu os gibis, deve ter olhado essa cena do Darth Maul aparecendo e falou, que porra é essa? Que viagem é essa, véi? Porque, cara, em nenhum outro momento dos filmes é citado que o Darth Maul sobrevive. E aqui ele aparece, ligando o sabre de luz assim pra mostrar, ó, eu tenho um sabre. Pra quê? E ele tá ali justamente porque em Clone Wars ele sobreviveu naquele acidente do episódio 1, ele caiu, acabou indo parar num duto de lixo e tal, sobreviveu, teve pernas cibernéticas implantadas e agora ele tá aqui. E isso abre uma discussão muito doida dentro de Star Wars, porque Clone Wars faz parte do canon de Star Wars, então é um negócio real, oficial. Mas boa parte dos fãs não considera isso oficial, porque, entendeu? Eu acho ridículo a animação influenciar assim no filme e o cara que assistiu só os filmes não conseguir entender porque que o personagem tá ali. Acho tosquíssimo. É, cara, na boa, ninguém é obrigado a assistir as séries, Rebels, Clone Wars pra entender os filmes. Então se tu vai lá e larga um bagulho, pelo menos explica de onde é que veio isso. Cara, a quantidade de pessoa que viu essa cena e ficou confusa é gigantesca, porque as pessoas estavam, pera, esse cara não morreu lá no primeiro filme? Sabe qual é o pior de tudo? É que ele não precisava estar aqui, porque não agrega absolutamente nada. Essa personagem Akira, eu acho que ela tava aqui pra, sei lá, numa continuação, uma série dela, alguma coisa, eles achavam que eu ia conseguir fazer. E obviamente não deu nada, não foi pra frente. E deu ruim. Deu ruim. A Kira escapa com a nave que era do Dryden Voss e vai encontrar o Maul. Enquanto isso, o Han Solo mata o Tobias Beckett, olha que agressivo. E essa cena, pelo menos, cara, a gente só falou de coisa ruim, mas essa cena eu gosto bastante. Porque no Star Wars tem esse bagulho do Han atira primeiro, lá do primeiro filme. E aqui eles usam isso, e eu achei muito foda. Porque tá lá o Tobias com a pistolinha, começa a fazer um discursinho e tal, cantando de gala, daqui a pouco, pô, leva um tiro no peito e ele fala, caralho, tu atirou mesmo. I hope you're still paying attention because now I'm going to tell you the most important. Carai, borracha, mano. E ele fez isso sem precisar dar um monte de explicações e falar muito. Só aconteceu, assim. Isso é legal mesmo. Então ele e o Chewbacca vão até Orlando e Han Solo trava uma nova batalha de Yu-Gi-Oh! Disputando a Millennium Falcon. E dessa vez ele não deixa o Lando roubar. Então ele ganha a nave, ele e o Chewbacca Ele rouba no lugar dele. Ele rouba o ladrão, cara. E aí depois eles dois escapam, vão em direção a Tatooine e a gente vai ver mais dessa história lá no episódio 4. Han Solo, uma história Star Wars, foi o 8º filme da franquia e, cara, foi o primeiro a ser considerado um fracasso de bilheteria. Porque, mano, ele gerou pouca grana. Star Wars tem que fazer dinheiro, esse filme aqui fez pouco dinheiro. Mas nas críticas o pessoal achou bom até, elogiou várias coisas. E, cara, quem gostou desse filme, na verdade, é a galera que não curte muito Star Wars. E é aquele cara que vai pro filme encarar uma parada como pipoca, divertidinho. Daí ele viu o filme, ele achou divertido, daí ele deu uma nota boa. Só que quando tu gosta de Star Wars e tu conhece o universo, esse filme aqui é um cocô. Você é um cocô. É, e os fãs de Star Wars realmente, na maioria, tem alguns fãs que até curtem, mas a maioria deles odeiam o filme. E aí também vai um nível muito alto, assim, porque esse filme ele é medíocre pra caramba. Fã de Star Wars é chato. Esse filme aqui, ele é tipo nota 5 e tudo nele é nota 5. Não tem nada que é melhor do que isso. E a galera que curte muito Star Wars, eles se envolvem demais. E daí eles falam tipo assim, ai, porque o Lando de Han Solo é muito bom. Não, não é. O Lando de Han Solo é uma bosta. Ele é medíocre como todo o resto do filme. Só que como nos filmes originais ele não aparece tanto, aqui ele aparece um pouquinho e já tá legal, entendeu? Porque ninguém tinha essa grande expectativa. Aí o cara que interpreta o Han Solo, ele é podre. Ele é o pior ator do mundo. Não, ele não é, mas é que nos filmes originais o Han Solo aparecia muito, aí a galera ama muito ele, e quando vê essa nova interpretação não gosta, mas ele é uma bostinha que nem o Lando, tá todo mundo no mesmo degrauzinho, entendeu? E aí que tá exatamente o defeito do filme, porque o filme se chama Han Solo, a gente quer ver a história do Han Solo,
Porque nos outros filmes que não o Léo falou, a gente viu ele brilhar. Então no próprio filme dele, a gente esperava que ele fosse ir bem. E ele não foi. Ele foi chato. Cara, o personagem, o ator, ele tenta imitar o jeito do Harrison Ford de andar, a risadinha de canto. Mas não convence. Não convence mesmo. Não funciona esse filme. Sessão da tarde. Ah, e esse filme aqui, ó, foi responsável por cancelar um possível spin-off do Boba Fett. Ele ia ter o filme, mas depois do fracasso desse aqui, cancelaram. Obrigado, Han Solo. Muito obrigado. Seguindo a ordem cronológica de Star Wars, temos Rogue One, uma história Star Wars, que se passa depois do Han Solo, só que tem uma parte do filme que se passa antes. Cara, Star Wars é uma confusão, né? Os caras lançam um filme que foi lançado antes, mas se passa depois com um pedacinho que se passa antes do que se passa depois. Ah, agora ficou tudo claro. E esse filme foi dirigido pelo Gareth Edwards, o diretor de Godzilla. E aqui, velho, como a gente falou, se passa 6 anos após a vingança do Sith, onde a gente vê o Império já formado. Essa galera aqui, velho, o Império manda em todo mundo. Ele destrói planeta, ele escraviza gente e tal, e eles estão produzindo uma arma chamada Estrela da Morte. Então eles estão à procura, velho, de pessoas especializadas nisso. E é aqui que eles recrutam à força o Gaion Erso, que é um criador de armas muito pica das galáxias, que não quer se juntar ao Império. E aí, pra ele se juntar ao Império, os caras levam ele à força, matam a esposa dele e ele se vê obrigado a dizer pra sua filha, a Jyn Erso, se esconder. Ó, ele diz assim, ó, tô sendo levado, vai lá pra aquele lugar, fica lá quietinha. E logo depois que ele é levado embora, o rebelde extremista Sol Guerreira aparece e salva a garota. My child. Come. 13 anos depois, a Jyn está sendo presa por forças imperiais, até que ela é resgatada pela Aliança Rebelde, e os caras vão lá, pegam ela e falam assim, ó, mano, eu quero chegar até o Sol Guerreira, porque o plano deles é o seguinte, chegar no Sol Guerreira para depois chegar no Gaion Erso, o criador da Estrela da Morte. A Resistência acredita que o Gaion Erso seja um puta de um merdeiro que tá fazendo isso, é um cara do mal e tal, mas na verdade, olha só, ele enviou um piloto imperial, tirou o cara lá de dentro do Império e mandou ele pra fora para revelar para as pessoas que a Estrela da Morte tem uma falha. O Gaion Erso projetou ela com uma falha que tornaria possível que a Aliança conseguisse destruir a Estrela da Morte. Então, ó, todo mundo achando que ele é ruim, mas ele é bom. É um gênio. O cara é um gênio. E junto nessa missão aparece o Cassian, velho, que é um capitão rebelde, que ele é bem diferente do que a gente tem do estereótipo de rebeldes de Star Wars. Porque nos filmes eles sempre foram mostrados como bem bonzinhos. Eles são os caras que estão lutando contra o Império, então eles são shows. E aqui, velho, ele também é bom, só que ele faz coisas questionáveis. Por exemplo, ele mata informante. Ele quer matar outras pessoas, entendeu? Ele é um assassino. Ele é um assassino. E ele é um cara que vai lá e faz as coisas. E essa é uma coisa legal desse filme, porque os personagens eles não são assim bons ou maus, eles não são Jedi ou Siths. Aqui a gente tem o Cego, o Shihu, que eles conhecem quando eles vão atrás do Sol Guerreira. E cara, esse personagem é muito legal, porque ele não é um Jedi, mas ele tem um relacionamento com a Força que a gente não viu em nenhum outro filme, porque ele acredita, ele tem fé na Força. E ele fica falando aquela frase, né? Eu estou com a Força está comigo. The Force is with me, and I am with the Force. Ele fica falando essa frase o tempo inteiro, ele tem fé e a Força tá realmente com ele, entendeu? E ele não é um Jedi, ele não tem nada disso, tá ligado? Eu acho isso muito legal nesse filme. Eu gostei, hein? E aqui também tem um outro cara muito doido, que é o Base, que é um cara que tem ele é um havaiano, né? E ele tem uma metralhadora com tanque nas costas, e essa metralhadora é o demônio, né? Ela mata todo mundo. E ele é um cara meio sem fé e tal, mas, tipo, como ele é amigo do Shihu, ele vai junto com o cara, protegendo ele. É uma relação muito foda, O que eu acho legal é que eles não exploram o passado desses dois personagens. Mas quando a gente vê eles dois atuando, parece que eles de fato são amigos há, tipo, 15 anos e eles estão juntos nessa, sabe? Um com a fé, o outro sem a fé, e eles se entendem ali, deu. E todos os personagens desse filme são legais, cara. A gente falou desses três aí, e tem pra mim o que é o melhor personagem do filme, que é aquele robô, velho. Não, esse daqui é o melhor androide de Star Wars. De toda a franquia, esse aqui é o melhor androide de Star Wars, porque ele é sarcástico, ele é irônico, ele tem personalidade, ele é muito bom, cara. Tá, ele não é melhor que o R2-D2. Não, melhor que o R2-D2, uma porta é. Heresia! Não, ele é sarcástico, ele faz piada, ele é um robô imperial que foi modificado pra servir os rebeldes. Aliás, esse aqui é o filme perfeito pra você que não é fã de Star Wars. Porque ele tem a essência de Star Wars, que ele parece de verdade um filme de Star Wars, ele tem umas cenas fodas, visualmente ele é massa, só que ele é mais adulto. Aqui os Stormtroopers estão sujos, aqui o rebelde mata um informante, aqui ninguém cai numa rede, numa armadilha, não tem essas explicações e tal, sabe? Cara, esse daqui é, na boa, as coisas que me incomodam em Star Wars vão aparecer no próximo vídeo, né? Mas esse filme aqui, pra mim, é o melhor filme de Star Wars. De longe, de longe! Tá me tirando?
O Império localiza o Sol, e daí o que acontece, velho? Eles vão destruir o planeta que ele tá, o planeta de Jedha. E daí eles pegam, ligam a Estrela da Morte com um reator só pra destruir uma parte do planeta. E eles dão um tiro lá, velho, e daí começa aquela explosão vindo bem devagarinho, assim. E a galera se caga de medo, sai vazada desse planeta. E, velho, aqui a gente vê um pouco mais de um dos personagens importantes do filme, que é o Grand Moff Tarkin, que vai aparecer lá nos outros filmes depois. Mas aqui, velho, o George Lucas deve estar chorando em casa nesse momento, quando ele pensa que nesse filme aqui, eles conseguiram fazer uma trama política muito melhor que o dos prequels. Porque o que acontece? Esse Grand Moff Tarkin, ele é tipo um cara muito importante no Império, e ele é tipo o governador de uma certa área. Só que ele tá de olho na Estrela da Morte, porque ele viu o potencial dessa droga. Só que, velho, o cara que manda a Estrela da Morte é o Krennic, aquele cara que foi lá e capturou o nosso amigo Gale Erso. Então eles têm essa trama política pra ver quem que vai comandar a Estrela da Morte, entendeu? Eu acho muito bom. E aí, o Grand Moff Tarkin, ele se aproveita que o Krennic destruiu parte do planeta Jedha e ele alega que isso é uma quebra de segurança. Então, a partir dali, ele se torna o comandante da Estrela da Morte. Então, ele usou, entendeu? Uma politicagenzinha ali, tirou o cara de jogo e a partir disso, o Krennic começa a ficar incomodado, porque ele tá ligado que ele perdeu o posto dele, ele já tomou uma dura, ele precisa ir atrás, entendeu? Inclusive, ele vai até o planeta, velho, onde tá o Darth Vader. E é um planeta que, cara, a gente não sabe se é Mustafar, o planeta da batalha lá de Vingança do Sith, mas tem lava, tem montanhas assim, então a gente acha que é o mesmo planeta. E ele chega naquele castelo, velho, e a gente vê o Darth Vader. E, cara, tu pode falar o que tu quiser, que tu não gosta, e eu caguei. Eu caguei pra você. Quando eu vejo Darth Vader falando com aquela voz do James Earl Jones, qualquer coisa fica maravilhosa. Be careful not to choke on your aspirations, Director. Não, eu não acho que o Darth Vader é ruim, eu acho que o Darth Vader é excelente. E esse filme aqui, inclusive, tem uma cena muito foda quando ele mostra o Darth Vader, que é ele entubado. Sabe por que é foda? Porque a gente sempre viu o Darth Vader na armadura e beleza. Ah, ó, o Darth Vader tá na armadura. Fodão. O prequel mostrou ele perdendo as pernas, mas depois, pum, armadura, show. Mas aqui a gente vê que, na verdade, tem todo um sofrimento envolvido, assim, porque se ele não tá na armadura, ele precisa estar entubado. E foi uma cena nova que eles agregaram que eu achei bem foda. Daí mostra como o personagem, fora da armadura, tipo, ele é um alvo, tá ligado? Sim, ele é mega, tipo, ele é frágil, entendeu? Eu achei isso bem legal, cara. Legal e bonito. Os rebeldes vão atrás do Gale Erso. Só que o que acontece, velho? De uma comunicação errada com os rebeldes, eles brigam, mandam a nave, e aí a gente vê algumas falhas da rebelião, cara, porque por causa disso, o Gale Erso morre, velho. E daí a Jean fica tristona, eles voltam lá pro planeta de Yavin, onde eles vão, tipo, organizar uma batalha nova pra ir atrás desses negócios de Scarif, porque Scarif é o planeta onde tem os dados da Estrela da Morte. Lá que vai mostrar onde é que tá a falha. Então, cara, ela chega, faz um discurso que eu acho muito bom, porque essa personagem ela é meio ofuscada no filme, né? Mas nesse momento aqui ela fala sobre esperança, que é uma das características principais dos rebeldes. You're asking us to invade an Imperial installation based on nothing but hope. Rebellions are built on hope. E ela fala, vamos lá resgatar essa parada, só que ninguém vai com ela. Vai só meio gato pingado, vai o verdadeiro Esquadrão Suicida junto com ela. E ninguém vai... Esse daqui é o Esquadrão Suicida que deu certo, né? E ninguém vai com ela, porque só ela conseguiu ver o holograma do pai falando, ó, eu deixei aqui um furo na Estrela da Morte e tal, e os caras, eles não vão porque ninguém viu aquela parada. E aí vai meia dúzia de rebelde até Scarif, e lá, cara, acontece uma batalha muito legal, porque ela se divide em dois pontos. Primeiro tem a área de pouso, a nave pousa, e enquanto a Jean e o Cassian vão atrás dos planos da Estrela da Morte, fica uma galera lá na área de pouso batalhando. Protegendo, né? E ali é muito massa, cara, porque a gente vê o Shihu e o Baze ali, e, cara, eles precisam desativar uma parada, e o Shihu, do nada, ele decide assim, meu, eu vou ir lá e vou desativar essa parada. E aí ele vai caminhando no meio do tiroteio. O mantra dele. Metendo o mantra, eu tô com a força tá comigo, nenhum tiro acerta o cara, ele vai lá, consegue desativar a parada, e logo depois ele morre, o Baze também, mas ele cumpriu sua missão, né? Cumpriu, e depois morre o Bold também, e, cara, começa a morrer todo mundo. Enquanto isso, a Jean e o Cassian estão lá tentando pegar os planos, cara, é uma mão pra pegar, eles se ferram um monte, aparece o Krennic lá pra tentar impedir os caras, velho, e eles conseguem dar um tiro no Krennic, ele fica no chão,
E, velho, essa cena é uma correria. Eu realmente fico nervoso pra eles conseguirem mandar os planos. Eles chegam lá em cima numa antena e enviam pros rebeldes, cara. E como é que eles enviam, não? Via Google Drive, cara. Via nuvem. Eles sobem os planos e eles vão parar lá na nave dos rebeldes, onde está a Princesa Leia. Exatamente. Só que, velho, antes disso acontecer, uma cena que eu gosto bastante. O que acontece? O Krennic, ele sobe lá em cima onde eles estão, e onde tá a Jean, e a Estrela da Morte, cara, vem pra destruir o planeta, pra meio que apagar que essas coisas aconteceram, pra ocultar isso aí tudo, né, e pra tentar parar os rebeldes. E ele dá o tiro, e, velho, antes desse tiro acabar com o planeta, ele pega no diretor Krennic, o cara que criou a arma, ou seja, a arma que ele criou mata ele. Eu acho esse paralelo legal. Que poético, né, cara? E também tem essa outra cena poética aí maravilhosa, que é quando a Jean e a Erso desce lá na praia junto com o Cassian, e os dois vê aquele... Não é um pôr do sol, é uma explosão. Parece um pôr do sol, eles dois sentam assim, né, na beira-mar, e daí vem aquele negócio que parece um pôr do sol, mas é a explosão vindo consumir eles, e a gente vê os dois morrendo ali, e cara, é muito foda essa cena. E eles não se beijam. E eles não se beijam, essa é a melhor parte de todas, eles não se beijam, eles só ficam ali sentados, vendo a explosão consumir eles. Your father would have been proud of you, Jen. E rola aquela sensação de dever cumprido, assim, cara, que final foda pra esses personagens. Já temos 2 cenas fodas, né? Mas tem mais uma cena foda ainda, velho. Que é a mais foda. A mais foda de todas. Porque esse plano chegou na nave dos rebeldes, só que ele tem que baixar isso, botar no pendrive pra entregar na outra nave. E, cara, os rebeldes pegam, baixam, botam no pendrive e saem correndo que nem uns doidos pra entregar pra Leia. Só que, mano, quando eles vão fazer isso, aparece o Darth Vader, velho. Cara, e daí são os caras correndo pra tentar levar a parada até a Leia e o Darth Vader atrás deles. Numa cena, cara, visualmente essa cena é muito foda, velho, porque o Darth Vader tá ali, aí a gente tem os reflexos da iluminação do sabre dele por toda parte, e ele, cara... Ele usa a força. Ele usa a força, ele sai matando todos os rebeldes, ele mata uns com a força, os outros ele usa o sabre, mas ele usa o sabre de uma maneira inteligente. Porque nos novos filmes da Disney que a gente vai ver depois, é assim, ó. É neguinho girando sabre pra todo lado, não sei como é que não... Locomia. Locomia. O Darth Vader aqui não, cara. Ele só mostra que ele sabe usar a parada, entendeu? E ele sai matando todo mundo. Eu acho foda essa cena. E esse sentimento de angústia, de, cara, eles não vão conseguir entregar a parada, é muito foda. Eles saem correndo no corredor, entregam. E, cara, essa cena, do jeito que termina, eu acho emocionante demais. Porque a Leia pega o pendrivezinho assim e ela fala Hope. What is it they've sent us? Hope. Que é tipo, se tu pensar que o primeiro Star Wars é uma nova esperança e ela termina com essa palavra, é muito emocionante. Eu chorei, velho. Que lindo, cara. Não, esse filme aqui, cara, é sério. Eu não sou fã de Star Wars, mas esse filme aqui, se eu tiver que assistir ele 10 vezes, eu assisto 10 vezes, porque eu acho ele maravilhoso. E a maneira como ele se conecta com o resto da saga, eu acho foda, porque ele engrandece todo o episódio 4, cara. E você tem que ficar pra próxima parte, que vai sair semana que vem, porque esse filme aqui termina segundos antes do Uma Nova Esperança começar. Terminou esse aqui e começa a Nova Esperança. Você tem que vir assistir, porque daí você vai entender por que que eu insisto que esse aqui, cara, é o filme perfeito pra você que não é fã de Star Wars. Rogue One foi um sucesso de bilheteria, fez mais de 1 bilhão e nas críticas ele mandou muito bem. As pessoas gostaram demais e boa parte dos fãs considera esse aqui o melhor Star Wars pós-compra da Disney. Eu considero com certeza o melhor pós-Disney, mas assim ó, com folga. Eu não quero ser repetitivo, mas eu considero esse aqui o melhor Star Wars de todos, cara, porque ele me parece Star Wars pra adulto. Não que Star Wars seja pra criança, mas tem coisas... eu não vejo a hora de falar de Retorno de Jedi, cara, que ali eu vou me deleitar nessa parte. Calma. Isso daqui é muito bom, porque, cara, ele diferente... Olha só, hoje a gente falou de Han Solo e Rogue One. Han Solo responde perguntas que ninguém perguntou. Rogue One responde as perguntas que todo mundo perguntava. Que é tipo assim, cara, como que os planos da Estrela da Morte chegaram até lá? Se você parar pra pensar, as duas histórias são meio desnecessárias, porque tu não precisa delas pra entender. Só que, velho, um deles pega e faz um monte de fanservice bobo e ineficiente, que é o Han Solo. E esse aqui entrega uma história com personagens novos que são muito bons, inclusive a Jean Erso é melhor que a Rey, e eu tenho certeza disso. E, cara, a gente gosta de ver o filme, porque ele tem cenas maravilhosas. A gente falou de todas as cenas do final e a gente esqueceu de falar que esse filme aqui talvez tenha as melhores cenas de batalha de nave. As naves, velho, são legais demais lá em Scarif, quando eles estão batalhando, velho. Aquilo é lindo. Sabe uma coisa que eu gosto nesse filme, que daí é uma parada de quem não é fã de Star Wars? Eu gosto... O Krennic não é um grande vilão, tá longe disso.
mas eu gosto do fato dele ser um humano que não é tipo o Kylo Ren, tá ligado? Ele não tá com uma porra de um sabre de luz, nada. Ele é um vilão. E cara, ele não... Ele tem uma característica muito foda, porque ele é um humano, então ele não tem como bater de pé de igualdade com o Darth Vader. Então ele tem que meio que usar Malandrovski e tal, e velho, depois que ele é enforcado e ele percebe que ele conseguiu o que ele queria, ele solta uma risadinha. Entendeu? Tipo assim, ele é o cara fudido que se fode, mas ele é um malandro, entendeu? Isso é muito bom. Maravilhoso! E esse filme até tem alguns efeitos. Por exemplo, eu acho o Casey um cara bem mais ou menos, assim, o ator não é muito bom. Mas, cara, esse filme é tão bom no geral que ofusca esse probleminha, entendeu? Ele, pra mim, é uma aventura maravilhosa. E, cara, eu vou dizer o que é maravilhoso de verdade. O próximo vídeo dessa saga. Porque daí vai entrar num território perigosíssimo. Sagrado. Sagrado pra mim. E nem um pouco pro Léo. Vai dar briga, vai dar briga. Eu vou te bater, Léo. Com certeza eu vou apanhar, né? Mas eu tenho uma faca. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui. Você gosta desses filmes que a gente falou aqui? Você acha que Rogue One é o melhor Star Wars de todos os tempos? Cara, diz que sim, por favor, porque é o melhor Star Wars. E sabe o que é bom também? Não é tão bom quanto o Rogue One, mas é bom você seguir a gente lá nas redes sociais. Segue o canal Piuí, me segue o Miguel e aproveita, cara, que você sendo ou não fã de Star Wars, sempre vai ter um filme dessa saga que você vai gostar. Com bonequinhos. E nesse momento que a gente tá falando isso, sabe onde é que a gente tá, Léo? Onde que a gente tá? Nós estamos na CCXP. Nós estamos na CCXP? É quinta-feira. Não, mas aí a pessoa vai estar vendo, nós vamos estar lá. Então se você também tá lá, vem ver a gente falar assim, ó, eu vi o vídeo de vocês, top! Agora eu posso continuar meu merchan e dizer para as pessoas acessarem, por favor, o site da Toy Store Fan, usarem o cupom T4FPUI, e me esqueci do cupom, cheguei a ficar perdido, e ganharem 10% de desconto numa coleção de Star Wars que tem tudo. Tem Rogue One, vai lá, compra só Rogue One. E tu deixa eu falar também para as pessoas ouvir o podcast do Piuí? Fala! Escuta o podcast do canal Piuí. Mandou muito bem nesse merchan, cara. Mas tu é vendedor pra caramba, velho. Vende aí os bonecos.